com a paz do Senhor Jesus. Eu convido aqueles que quiserem e puderem estar de pé. A palavra do Senhor está em Êxodo, capítulo 3, verso 6. Êxodo 3, verso 6. Eu convido aqueles que quiserem ler comigo somente esse verso da palavra do Senhor. Comigo. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por mais um dia de sustento e livramento. Eu tenho certeza que esta família que se reúne neste dia e nesta hora tem um louvor em seus lábios para agradecer ao Senhor. E diante da Tua palavra, Senhor, faça a nossa alma transbordar, possamos transcender na Tua presença. Fica conosco, nos abençoa um pouco mais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Coisas vão assentar. Meus irmãos, é um momento muito importante na vida do servo do Senhor. Aqui definiu toda uma caminhada. É uma palavra conhecida de todos, os nossos filhos, toda a igreja conhece. Mas há um detalhe interessante quando no chamado do servo, no chamado do homem necessitado, errante, que representa cada um de nós com a nossa história diante de Deus. Deus não muda, o homem muda, Deus não muda. A maneira dele agir e nos tratar é imutável. Ele trata, e como ele trata, ele nos surpreende. Quando ele aborda Moisés, a sarça, o anjo do Senhor, aquilo quando ele estava ali, atrás do monte, apacentando o rebanho do sul, que ele ali sobe o monte Horebe, ele tem aquele chamado. Se fosse um homem, ele lançava no rosto toda falha. É assim mesmo, né? Disse isso, você fez assim, você andou. Mas Deus apresenta o projeto eterno. E às vezes ao longo da caminhada nós esquecemos. Muda a nossa maneira de nos relacionar com Deus. Interfere na forma de cultuar e de servir. Eu podia dizer muitas coisas aqui, mas eu vou me ater ao verso 6. Quando Deus diz assim: eu sou o Deus de seu pai. O que o Espírito de Deus traz e nos trouxe quando o dia que o Senhor nos tocou, o dia que o Espírito Santo falou o nosso coração, num culto como esse ou de outra forma, numa visita, como foi? O que ele trouxe à nossa memória? O que exatamente nós somos? Pequeno. Nós somos vulneráveis, inseguros, não podia prover nada para nós. Eu sou o Deus do seu pai. Ele conhecia a história. Tenho certeza que a mãe disse para ele que ele nasceu debaixo de um decreto de morte, e que por um ato soberano do Deus que agora, a palavra diz assim, e já grande,
chama, diz assim: quem tocou no coração de Joquebede, de Arão, fui eu. Quem usou sua irmã lá, quem deu a instrução para fazer o cestinho, colocar nas águas, fui eu. Fui eu que usei até o inimigo para te livrar. Você era inocente, você não podia prover. Queridos que estão aqui e nas igrejas, se o Senhor não tivesse guardado ainda em forma no ventre, como nascemos, quando nascemos, o que o mundo nos proporciona, o que encontramos no mundo é diferente. Qual é o decreto que está no mundo? O sentido espiritual, em todos os setores da vida, na criação do filho, casamento, sentimento, em todo setor, é morte. Mas o Senhor tem provido todo o livramento. Ele usa quem Ele quer, na hora que quer, mas Ele usa, e aqui estamos nós para dizer: Senhor, é verdade. Se estava na posição ou se não estava, eu sou o Deus, seu Pai. Eu provi todas as coisas. Não havia possibilidade para você viver. Não havíamos, irmãos, possibilidade nenhuma para chegarmos até aqui com vida espiritual. Mas a realidade, a verdade é que nós estamos aqui e temos uma experiência de livramento, de salvação em Jesus. Ele tem nos guardado. Quando deitamos e acordamos com esse entendimento, a maneira de servir o Senhor fica diferente. A função que Ele nos confiou, seja qual seja ela, obreiro, professor, pastor, o irmão que zela, o irmão que limpa, o que grava, o que abre a igreja, diferente. A gratidão, ela não começa no dia que você teve da inocência para a consciência, você teve um encontro chamado, não. A gratidão é por toda a vida. Ele me deu fôlego de vida. Ele arquitetou tudo para não deixar o inimigo pôr a mão em mim. Eu tenho certeza, meus irmãos, que esse entendimento ele teve. Ele conhecia a sua história. Ele sabia que por ter criado no palácio, no ambiente egípcio, todos os deuses, mas ele sabia que só existia um Deus, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus revelador de segredo. Não estava enganado, como eu e você aqui e nas igrejas não estamos enganados. A nossa confiança, a nossa segurança, a nossa esperança, o nosso descanso é no Senhor. E o projeto do homem, o homem se revela parcialmente. Você nunca conhece um homem totalmente, nunca. Só Deus que conhece, porque Ele sonda os corações. Ele é Deus. Mas o projeto de Deus, Ele abre, descortina para nós. Ele não se limita em se revelar. Ele falou da genealogia, Ele falou de todos, o momento, além da letra. Ele disse assim: sou o Deus de Abraão, hein? E o que sobe na memória dele? Escolhe alguém de Ur dos Caldeus, alguém pagão, que seja lá, qual era a família. Ele não quis saber disso, ele escolheu, fez um chamado: para onde eu vou? Eu vou te revelar. Isso agradou o coração de Deus. Muito questionamento, muitas dúvidas, traz confusão, você erra o caminho, mas quando você confia, o resultado é vitória. E a palavra em Tiago 2, verso 23 diz assim: e se cumpriu a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Pai da fé, amigo de Deus. Moisés, você não precisa ficar apavorado, você não precisa temer. Aí diz assim: amigo, João 15, já não vos chamo mais de meus servos, porque o servo não sabe mais o seu senhor, mas o amigo, tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos dou a conhecer. Quero você bem junto, quero você distante não, quero você bem íntimo.
Quero você sabendo falar de oração, de madrugada, de jejum, de palavra. Quero você bem íntimo. Eu não tenho limite, não quero limite. Eu não quero mistério, eu quero revelar tudo. No chamado, hein? Foi assim o seu? Foi assim o meu? Os irmãos na igreja, foi assim? Se não foi, ainda é tempo. Ele quer se revelar. Eu não quero o servo estar fora, está na lida. Quero você aqui. Chama mais de servo. Amigo de Deus. Tipo do pai. Eu sou seu pai. Não vou te desamparar. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Moisés, eu quero ser o provedor na sua vida. Você sabe o que aconteceu com ele? Chegou a ir até o holocausto, mas eu provi o inocente. Eu interferi mostrando que o homem mortal, ele não vai, ele não pode, mas eu vou até o final. Com o inocente, com o cordeiro, eu vou prover para você. O Deus de Isaac, o Deus provedor, é uma figura do filho, mas é o Deus provedor. Não se falava de provisão, de escape, de livramento. Não, antes desse momento, nunca houve. Nesse momento ficou definido. O anjo bradou: agora eu sei. A fé nesse coração, a determinação. Você não está aqui de brincadeira, você está aqui porque você quer eternidade. Eu te pedi um filho e você colocou lá. Sou Deus provedor. Eu vou prover. Não vou dar um jeitinho não, Moisés. Eu quero prover para você o livramento da morte. Meus irmãos, hoje nós podemos dizer para o Senhor: é verdade, Senhor, era para mim estar lá na cruz, estar lá no sepulcro, mas eu estou aqui vivo. O Senhor nos tirou de lá, porque o Senhor proveu o inocente, proveu o filho amado para morrer no meu lugar. Sou um Deus amigo, Deus Pai, um Deus Filho provedor. Eu sou o Deus de Jacó. O que aconteceu com Jacó? Uma síntese. Indigno, mas a promessa já estava lá. Teve esse negócio de engano. A promessa estava lá. Projeto de Deus. Maior servirá o menor. Estava tudo determinado. Mesmo que tenha que peregrinar, mas foi obediente, ouviu a voz do Pai, peregrinou, passou a prova dos 20 anos, voltou, nome mudado, novo nascimento. O nome antigo ficou para trás, a história antiga ficou para trás. Meus queridos, sabe quem pode fazer isso? Só o agente de união entre Deus e o homem, Jesus, o Espírito Santo. Ele transforma. Então, Moisés, eu sou o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus transformador, o Deus Espírito Santo. Eu peguei o indigno e tornei digno. Quando a morte viu ele, quando a ameaça viu ele, não é mais aquele nome suplantador, não, o nome dele é com príncipe, lutaste com Deus e com os homens prevalecesse. O nome dele agora é eleito, a bênção está nele. Queridos, essa é a nossa história. Nós temos um chamado, e a designação da Trindade aqui, agindo em favor do necessitado, que tinha cometido uma falha. Deus poderia ter lançado tudo isso no rosto. Não, Deus não está chamando aqui. Mas quando o Espírito toca, só nos resta uma coisa: encobriu o rosto e temeu. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem temor confessa, quem tem temor pede perdão, quem tem temor suporta uns aos outros, e quem tem temor recebe Jesus como Salvador e dá glória ao nome do Senhor. Sou Deus, seu Pai. Eu não estou cuidando de você da agora não, Moisés. Eu estou cuidando de você desde o ventre da sua mãe. Você nasceu debaixo de um decreto. Queridos, essa é a nossa história. Essa é a nossa história.
o mundo que aí está, as notícias que aí está, no meio religioso, no meio social, econômico, nós estamos protegidos debaixo do poder que é no sangue de Jesus, porque temos um chamado, é só ser fiel e atender. Vai lá, agora você vai socorrer o necessitado, você vai tirar da garra do inimigo, vai lá, vai endurecer o coração, mas quem tem chamado e tem promessa, não desiste, mas cumpre na presença do Senhor. Eu sou o Deus amigo, eu sou o Deus provedor e transformador, eu sou o Deus Filho, Pai, Filho e Espírito Santo. Só nos resta, meus irmãos, todos os dias, compungir o nosso coração, encobrir o rosto e temeu. Tu és soberano, Tu és poderoso, essa obra é sua, a minha vida é sua, a minha casa é sua, os meus filhos são seus, mas não coloca a mão não, deixa Deus operar, Ele sabe fazer e o que Ele faz é perfeito e conta para a eternidade. Que Deus nos abençoe com a sua palavra.